19. Ó, existe um protocolo para identificar os focos. Qual é o sujeito dessa frase? Maneiro. Vamos lá, qual é o sujeito? Um protocolo. Porque se fossem dois protocolos, você falaria o quê? Existem. Ele que tem essa relação com o sujeito. Isso é muito gostoso de estudar, cara. Se colocássemos o termo um protocolo no plural, a forma verbal adequada para a substituição da forma verbal existe seria haviam, houveram. Agora, há ou houve? Por quê? Sacanagem, né? Porque assim, ele fala o seguinte, uma forma verbal adequada para a substituição da forma verbal existe seria uma forma verbal adequada, na minha visão, pode ser letra C e pode ser letra E. Mas é claro que você não vai contar com recurso. Mas caberia recurso. Não pediu manutenção de tempo, não pediu nada. Forma do verbo, singular, plural. Aí, as duas são no singular. Mas é claro que a letra C, por estar no presente, né? Pô, a letra C é o gabarito, tá? Mas certamente a galera entrou com recurso e certamente não anulou. Número 20. Então, número 19C. Número 20. E aí, número 20? Como é que funciona essa concordância aí? E aí? O que você marca no número 20? Letra B, mas, pô, marquei B porque... Por quê? Exatamente. Sabe como é que funciona isso? Isso é uma coisa muito comum em prova, né? Esse tipo de concordância. Quando, por exemplo, eu tenho um vizinho, né, que até se mudou. Eu que me mudei. Eu tinha um vizinho. Aí eu falei assim, cara, que era chato, maluco. Ele adorava futebol. Ele gritava todo dia assim, todo dia de jogo. Ele gritava assim, porra, maluco! Mas altão. Só que, pô, a Milena acorda às 5 horas da manhã, eu acordo 4 e pouca. 4. Aí eu falei, cara, eu ficava putaço. Aí um dia do jogo do Flamengo, eu nem sou tão vidrado, né? Aí eu gritei, flamenguistas, somos campeões. Ele era vascaíno, chupa! Eu gritei, ele tava aqui do lado, tipo, parece uma favela lá no condomínio, né? Uma varanda aqui, outra aqui, tu bate a mão e aí, ó, tranquilo? É nesse nível a parada, né? Tem professor, tem dinheiro aí. Aí o cara, olha a frase que eu falei. Flamenguistas, somos campeões. Maluco, nego do prédio. Falei, caraca, mané, bom geral, Eu me incluí, mas eu escrevi, porque qual é a lógica? Se você fala flamenguistas, são. A concordância é essa, pô. Eu tenho um termo no plural, você coloca o quê? São. Mas eu falei somos. Isso é o quê? É uma concordância em relação a quê? Silepse de gênero, de pessoa. Eu não coloquei o pronome eu na frase, mas eu me incluí. As pessoas pensam que isso é uma concordância errada, mas é uma concordância totalmente correta. Então, nesta frase caberiam duas concordâncias. Poderia colocar somos flamenguistas, né? Ou são flamenguistas, né? Enfim. E aí, na frase, é todos queremos. Ou todos querem. Tanto faz. Tanto faz. O normal seria querem. Nem queremos, não. O normal seria querem, né? A silepse, ela é quando você omite a pessoa, porque por isso que é silepse de pessoa, né? Você está omitindo, mas ao mesmo tempo está admitindo que ela está ali. À vontade, em qualquer tipo de construção e concordância. Aí ele fala, pode falar? Aí ele fala assim, ó, todos queremos. Um exemplo de concordância verbal, todos queremos, se repete na seguinte frase. Pô, foi simples demais a questão, né? Não são criativos todos os brasileiros. Pô, qual é o sujeito? Todos os brasileiros
Se ele colocasse não somos criativos todos os brasileiros, estaria fazendo o mesmo tipo de concordância. Mas aí ele fez uma simples concordância entre sujeito e verbo. Aí vamos lá. Letra B. Os candidatos estamos preocupados com a prova. Nós. Ele se incluiu. É a mesma coisa. Letra B de bola mesmo. Vossa Excelência parece entristecido. Vossa Excelência aparece. Isso é uma concordância muito delicada. Com o pronome de tratamento, eu sei que vossa é pronome de segunda. Mas quando aparecer um pronome de segunda, sendo um pronome de tratamento, a concordância ela é feita como se fosse de terceira. Então eu falo, Vossa Excelência sabe que estou falando a verdade. Vossas Excelências sabem que estou falando a verdade. Você não vai usar a segunda pessoa. Pô, é meio ilógico isso, porque quando você tem eu falo, tu falas. A concordância ela segue a pessoa. Mas quando for um pronome de tratamento, mesmo sendo de segunda, a concordância é feita como se fosse de terceira. Isso é importante também, tá? Por isso eu coloquei essa questão. Todos nós desejamos, tá explícito o nós, todos nós, não é uma, ele não está omitindo, ele não está, simplesmente está escrito, explícito, né? E a gente não deseja mais viver. A gente é o sujeito, né? Ah, Pedro, o agente é incorreto? Não, não é incorreto, não. A gente, agora, se você falar a gente fomos, aí é fogo, né? Fica muito feio. Isso não é uma silepse, né? Isso é um erro, tá? Então, gabarito número 20, letra B de bola. 21. Número 21. Aí vem aquele texto, vai ler o texto? Não, só se precisar. As opções a seguir apresentam grupos de palavras que mantêm entre si uma relação de concordância nominal ou verbal. Relação entre si, ou seja, quando você mexe com uma, a outra mexe também. Quando você mexe com... há uma relação, há uma harmonia entre as palavras. À exceção de uma, ou seja, ele quer uma em que não tenha isso, tá? Letra A, ele fala interesses semelhantes. Eu tenho de voltar ao texto. Um leitor da revista Veja escreveu o seguinte: ok, o transporte público deve ser priorizado. Ok, quanto menos carros circulando nas ruas, melhor. Ok, o uso de bicicletas é uma alternativa que deve ser incentivada. Mas o que não pode continuar é serem eliminadas as vagas para carros nas ruas sem que se viabilize uma alternativa. Ué? Caralho, esse texto não era pra ter o texto, eu botei o texto errado. Porra. Eu falei, caraca, mano. Vamos fazer, mas, pô, nada a ver. Anula? Porra. Que isso, mano? Eu tô procurando pra cadê interesses? Cadê interesse? Chegou a última linha, eu falei, meu Deus, cadê interesse? Caraca, cara, nada a ver, foi mal. Foi mal. Não. Foi assim. Foi nada. Porra, isso aí é anulação certa. Anulação certa, não tem essa não. Interesses semelhantes, pô, né? E fosse interesse, seria o quê? Semelhante. Novos pontos, se fosse um ponto só, seria o quê? Novo ponto. Há uma relação, né? Entre as palavras. Equipamento eletrônico, equipamentos eletrônicos, agregar aliado ou agregar aliados. Não tem uma relação de concordância. Tanto que aliados está no plural e agregar está no singular. Não vou com agregarem, né? Não tem isso. Então, a letra D de dado é o gabarito. E letra E, Mercúrio segue, os planetas seguem, enfim, não importa. Então, você tem aí letra D. Pô, sacanagem. Anulada. Se você errou, tá anulada. Tá anulada. Tá bom. Deixa essa aqui, foi fácil. Pedro, mexe que tá quieto. Vamos lá. A única frase que não apresenta desvio de concordância verbal. Não apresenta desvio de concordância verbal recomendada pela norma culta. Nossa, não apresenta desvio. Então ele quer uma totalmente correta. Letra A. A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, tá certa por enquanto, né? Esse uma vez autenticada, né? Não é autenticado, autenticada pela direção, a lista. A lista mostram, é isso? A lista mostra
Qual é o sujeito do verbo mostrar? A lista de assinantes da revista. E qual o núcleo? Lista. Tá tudo ligado a ela, essa palavrinha aí. Então, o verbo concorda com o núcleo. Então, fora. Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses apresentaram-se à polícia. Vamos lá. Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa. Quem é que vinha atacando alvos na Europa? Terroristas. Mas eu disse nenhum. Nenhum apresentaram-se. Ou nenhum apresentou? Nenhum apresentou. Eu quero que você entenda o seguinte, que o núcleo do sujeito do verbo apresentar é o nenhum. Cara, já mudaria completamente tudo. Se você falaria mais de um, com mais de e menos de, a concordância é obrigatoriamente com o numeral. Ou seja, menos de 100, plural. Menos de 2, plural. Mais de 1, singular. Mas aí não. Aí é o nenhum. Então o nenhum é o núcleo. Mas como o pronome relativo, ele vai retomar o termo anterior, ele está falando daqueles terroristas que vinham atacando alvos na Europa. Mas nenhum do grupo, nenhum apresentou-se. Foi? Tranquilo? Beleza. Letra C. Segundo a TAM, o voo teve atraso justificado. Tá, o voo teve. Mas quem voaria para outros países, foi transferido para outras companhias. Quem voaria para outros países... Galera, quem é que foi transferido para outras companhias? Quem é que foi transferido? O quem não. Quem voaria para outros países. Esse termo inteiro, esse cara que foi transferido. Mas por que o verbo está no singular? Porque o sujeito é um sujeito oracional. Por que o sujeito é oracional? Por que eu chamo esse sujeito de oração? Porque ele possui verbo. Toda vez que aparecer um sujeito oracional, o verbo da outra oração necessariamente vai ficar no singular. Por isso ele falou assim, ó, foi transferido para outras companhias. Foi? Então o sujeito oracional, circule aí o sujeito. Quem voaria para outros países? Esse cara é o sujeito oracional. Por que ele é oracional? Porque você vai circular o voaria, que é verbo. Então, sujeito que tem verbo. Você poderia trocar tudo isso por uma palavrinha assim, ele. Ele foi transferido. Pronto. Quem voaria para... Tá? Beleza? Olha essa frase aqui. Quem bebe grapete, repete. Quem bebe grapete, repete. Qual é o sujeito do verbo repetir? Quem bebe grapete, ó. Bota aqui. Quem... Só você... Pô, não ficar de bobeira. Quem bebe grapete, acho que é assim. Grapete, repete. Eu tenho dois verbos. O bebe e o repete. Legal. Se eu tenho dois verbos, quantas orações eu tenho? Duas. Quem bebe grapete, repete. Qual é o sujeito do repete? Quem é que repete? Quem bebe? Não. Quem bebe? Quem bebe Coca-Cola repete? Não. Quem bebe Fanta repete? Não. Quem bebe? Esse cara inteiro é o sujeito. E é um sujeito oracional. Agora, dentro do meu sujeito oracional, qual é o sujeito desse verbo aqui? Aí tudo bem. Tá? Beleza? Então você está falando que isso aí é um caso de sujeito oracional. Você tem quem voaria para outros países foi transferido. Pô, mas por quê? Porque o sujeito é oracional. Ponto final. Então ele vai falar foram transferidos. Foi. O cara, mas foi mais de uma pessoa, né? Porra, foi. É o sujeito oracional. Tá?
Vamos lá. Então é letra C. Ele pediu a correta, não apresenta desvio. Letra C. Vamos letra D. Vamos ver se é isso mesmo. Os cães aprendem a andar. Perfeita. Com as próteses. Equipamento que os ajuda. O equipamento ajuda os cães. Tá certo até agora. É o equipamento que ajuda os cães. Não. Por quê? Não. Posso falar que não posso falar que no sentido amplo da palavra. Em vez de falar, eu falo assim, o equipamento está aqui. Necessariamente é um? Não. Pode ser um conjunto de máquinas, né? Não necessariamente. Isso aí não é um erro, não, na minha visão. Equipamento que os ajuda. Mas o os está completo, é objeto direto do ajuda. Tira o os e coloca os cães. Bora. Que ajuda os cães. Mas quem é que ajuda os cães? O equipamento. Entendeu? Tira o os e coloca os cães. Coloca exatamente quem está sendo retomado por ele. Tá? Aí fica um pouco mais claro. Porque quando embaralha tudo, faz zona. Né? Porra. Aí fala assim, que os ajuda a se deslocar de um lado para o outro. Aí o erro. Quem é que está se deslocando? Os cães. Aí não é a se deslocar, é a se deslocar, É isso. O erro está aí. Aí uma coisa que é fantástica, é que você aprende, na língua portuguesa, que pronome que funciona como sujeito é o pronome pessoal do caso reto. E o pronome que funciona como complementos é o oblíquo átono e o oblíquo tônico. O, a, os, as. Então, quando eu boto esse os interferindo na vida de um verbo, esse cara é o sujeito dele. É bizarro. Eu acho que é muito, muito maneiro. Mas ele não vai perguntar isso não. Tá? Então a letra D está errada. E letra E. Mas foram, olha cuidado, hein? Foram nos jogos da Copa do Mundo. Esse nos jogos, isso é sujeito? Não, porque sujeito não pode ter preposição, iniciando, né? Isso é nos jogos da Copa do Mundo, seria um lugar, adjunto adverbial de lugar. Foram nos jogos que a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos salários. Olha que maneira, eu quero saber qual é o erro. No caso, a maioria pode concordar com o singular. Como é que é? Olha só, o sujeito do verbo conquistar, qual é? A maioria dos jogadores. Quando você tem a estrutura com a maioria dos jogadores, com a expressão a maioria, você pode concordar com a palavra maioria e também pode concordar com o termo que está particularizando a palavra maioria, com jogadores. Então caberia conquistaram ou conquistou. Tanto faz. Então aí tá certo, conquistaram. Ok. Depois, mas foram nos jogos que a maioria dos jogadores conquistaram a fama. A fama justifica seus altos salários. Há erro? E aí? Não, tem que ter. Ou seja, você está falando com certeza que a letra C está na moral. Tá na moral sim, rapaz. Qual é o sujeito do verbo foi? Foram, essa porra aí. O que foi nesse sentido aí de acontecer, né? Aconteceu, né, e tal. O que aconteceu lá? O que foi lá nos jogos lá da Copa do Mundo? Não, a conquista não. Tudo isso. Que a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica... Isso tudo é o sujeito oracional do verbo foi. Que pega. De novo, o que foi nos jogos da Copa do Mundo? O que foi? Isso. Isso foi nos jogos da Copa do Mundo. Mas o que foi o isso? O que é o isso? Tudo.
inverte tudo, já era. Mas tá certa não, tá errada. Não é foram, é foi. Qual é o sujeito oracional disso tudo? Que a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos salários. Não tem problema nenhum. Pode ser. É. Isso foi nos jogos lá da Copa do Mundo. Na verdade, esse foi está no sentido de acontecer. Não é nem de ligação. Não. Mas onde foi? Quando foi? Aconteceu onde? Onde aconteceu? Isso foi. Eu não falei direto? Foi. Esse foi aí é um verbo intransitivo. Qual o complemento dele? Adjunto adverbial. Acabou. E esse cara é o sujeito oracional. Qual é o sujeito oracional? Vai da palavra que até a palavra salários. Ponto final. Foi? Por isso que é importante você, depois dessa provinha, se passar, não precisa fazer isso não. Pô, 21 mil, né? Agora, porra. Mas enquanto não sai o resultado, aproveita, cara. Início de ano sempre tem curso de português rolando. Então, assim, entra num curso regular, cara, de português completinho, tá? Vou vender. Aqui vai ter. Segunda-feira, à noite, né? Vai virar lá com português completo, chamado de Começando do Zero, 18 aulas, é grande pra caramba. Mas, cara, se não for aqui, faça em outro lugar, mas faça. Online, qualquer coisa, faça. Não adianta você ficar só com o exercício. Tem muita lacuna aí. Sujeito oracional. Daquela... travou. Aí a gente fala um pouquinho, relaxou. Mas relaxou? Duvido. Então, fique ligado nisso. Então, número 22, letra C. Beleza? 23. Sua vantagem... vou ler? Calma, não. Agora não. Será que esse texto da questão... Sei lá, né? Nesse segmento do texto 2, a forma verbal sublinhada que apresenta erro em relação à concordância. Errou. Letra E? Letra A, vamos ver. Lançou, ó. Sua vantagem é tanta que a Prefeitura de Cidade do México lançou... Cara, esse texto foi muito maneiro. Essa prova foi uma das últimas da FGV para o Tribunal de Justiça. Muito maneiro. Parada de privada. Que o cara, o governo lá do México, ele substituiu todas as privadas por privadas com menos água para economizar a cada descarga. Ele economizou pra caceta. Aí você faz essa porra aqui no Brasil. Vai ter como é que é? A CPI da privada. Não é? Porra, o nego vai pagar 10 milhões pela privada. Quem quer vender privada? Porra, né? Tá no churrasco com política. Porra, tu vende privada não? Não, pô, te pagar 10 mil por cada um. Vendo, porra. É muito bizarro, cara. Cara, eu fico muito puto com isso. Vamos lá. O pessoal tá falando, né, se eu passar pra Câmara, eu vou trabalhar com vereadora. Eu falei pra minha mãe, pô, eu vou morrer. Eu vou botar pra fuder. Tô nem aí. Eu vou botar geral vou fazer... Filmar a porra toda. Tô nem aí. Caguei. Vou jogar no ventilador. Caguei. Tô nem aí. Eu vou sair expulso daquela merda. Acho que eu não duro nem os 3 anos de probatório. Já falei pra minha mãe. Mãe, eu vou passar, mas vou continuar estudando. Porque vai dar merda. Vai dar merda. Tem essa não. Eu vou pegar geral. Tô nem aí. Tá gravado, hein? Pô, mas eu só bebi no final do ano. Só bebi. Tá bom. Na moral, eu cheguei lá, mané, pra conhecer. Sabe quem veio tirar foto comigo? Pediu pra tirar foto. Que bajulação. César Maia. Falei, porra. E pediu pra tirar... Eu tava de terno, né? Fui assistir a uma sessão lá e tal. Pra ver como é que era a parada. Queria ver. É porque eu gosto de me imaginar na parada, tá? Eu sou todo metódico. Eu fico estudando assim, ó. Aí de repente eu paro. Foi criado por vó? Ó, fui. Totalmente. Fui mesmo. Aí eu fecho os olhos, mano. Olha só que bizarro. Isso eu faço todo dia. Eu fecho os olhos e me imagino assim, ó. Entrando na parada. Trabalhando, falando. E aí? Eu me imagino, 100%. Bizarro. Fala assim, cara, e na prova? Sabe aquele momento que, porra, ainda não tocou o sinal? Eu fecho os olhos. Aí fico imaginando, ó. Eu fico me imaginando, eu penso todos os dias durante o estudo, todos, que no dia da prova, eu vou chegar à prova
Eu vou fazer assim, ó. Tananana. Caraca. Tananana. Pensamento positivo, cara, sempre fiz na minha vida. Nunca me deu branco. Nunca. Nunca tive assim. Eu errei porque eu não sabia. Até mentia. É. Aí, ó. Não. Mas isso ajuda, cara. É muito bacana. Porra. Isso é aprovado, sabe? Isso é uma coisa bem bacana mesmo. Esses caras bons aí É muito bacana, muito bacana. Eu penso 100% no sucesso. Primeiro no meu. Porra, sou eu que estou fazendo a prova, né? Vamos lá. Sua vantagem é tanta que a prefeitura lançou, tá certo? Tá. Um programa de conservação hídrica que substituiu, tá certo? Tá. Quem que substituiu? O programa de conservação hídrica. Outra coisa, qual é o sujeito do verbo substituir? Que. Legal. 350 mil vasos por modelos mais econômicos. As substituições reduziram de tal forma o consumo que seria possível abastecer 250 mil pessoas a mais. Que seria possível abastecer. O que seria possível? Abastecer 250 mil pessoas a mais seria possível. Tá legal. No entanto, muitas casas no Brasil, tem com assento, tá legal? Tá, casas é o núcleo, embutidas na parede, que costuma ter um altíssimo ou costumam? Aí o aluno chegou pra mim e falou, mas tá retomando parede. Não. Tá retomando o quê? Descargas embutidas na parede, se você quiser. Elas que costumam ter um altíssimo nível de consumo, porra. Né? Então tá certo. A letra E, resposta, letra E. Questão 23? Letra E. Questão 24. Empregar métodos bastante variados. A palavra bastante é muito simples, tá? Como é que funciona a palavra bastante? Ela pode ser trocada pela palavra muito. Né? A FGV ela gosta dessa palavra, tá? Só que toma cuidado. É simples, mas tem que saber. É concordância nominal, tá? A palavra bastante, ela segue a mesma linha, tá, de raciocínio da palavra meio, tá? Igualzinho. Da mesma maneira que você não fala, fulana está meia cansada, você não faz isso. Você fala, fulana está meio cansada, né? É a mesma ideia da palavra bastante. Igualzinho, tudo igual, nada muda, né? Então você tem aqui, ó, a palavra bastante, ó, vinculada à palavra meio. Já vou botar logo a palavra meio aqui. A palavra meio, ela pode variar ou não. Há 3 situações apenas em que a palavra não vai variar. Quando? Quando ela estiver vinculada ao famoso ava, tá? Ava, que é o adjetivo, verbo ou advérbio. Então, ela não varia, tá? Ela não varia nessas situações. Então, quando você fala assim, olha, ela ficou pontinho, triste, e ela comeu pontinho, banana. Olha, você tem aqui, ó, triste é um adjetivo. Então a palavra meio está ligada a um adjetivo. Logo não varia. Então eu falo meio. Mas como banana não é nem adjetivo, nem verbo, nem advérbio, e sim um substantivo, ela varia. Então ela comeu meia banana, tá? E bastante, Pedro, mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, pontinho, alunos estudam, pontinho. Eu quero que você preencha a lacuna com bastante, bastantes. Como é que funciona? Simples. Alunos, isso é o quê? Substantivo. Então eu falo, varia ou não varia? Varia. Então fica bastante.
bastantes. Bastantes alunos estudam, aí você tem a palavra que é um verbo. Uma palavra que está ligada a um verbo, intensificando um verbo. Se está ligado a um verbo, não varia. Então eu falo, estudam bastante. Não vai variar. É a mesma coisa. Se você quiser usar a palavra muito como referência, se você troca por muitos ou por muitas, bastantes, se você troca por muito ou muita, bastante. Muitos alunos estudam muito. Bastantes alunos estudam bastante. Ninguém fala isso, né? Mas a provinha fala. Então a gente tem que aprender a usar isso, tá? É a mesma coisa. Meio e bastante. São as palavras que caem bastante na língua portuguesa. Vamos lá. Aí você tem a questão 24. Empregar métodos bastante variados. A frase abaixo que o vocábulo bastante deve ser colocado no plural. Deve ser colocado no plural. E aí? Letra A. Eles eram bastante amigos. Aí o cara, porra, amigos é substantivo. Não, aí não. Quando você fala eles eram amigos, amigos é o quê? Adjetivo. É uma característica deles. Então, bastante está ligado a adjetivo. Então, varia ou não varia? Não varia. Ah, não sei. Troca por muito. Eles eram muito amigos. Muito, bastante. Ponto. Choveu muito nas férias. Muito. Choveu bastante. Durante dias, eles trabalharam muito. Muito, bastante. Eles se sentiram bastante, ou seja, eles se sentiram muito fortes. Bastante fortes. E muitos brasileiros emigraram para a Europa. Muitos, bastantes. Gabarito, letra? Letra E. Legal, legal, legal. Show de bola. Continuando. Faz hoje exatos 50 anos. Há 29 anos, blá, 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 blá. Sobre as estruturas gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa correta. A primeira frase também poderia estar escrita fazem hoje exatos 50 anos. Pode? Não. A segunda frase também poderia estar escrita devem haver hoje 29 anos. Devem haver ou deve? Deve. Letra C. As duas formas verbais não podem ser flexionadas em número. Certo ou errado? Certo, porque elas são verbos impessoais. As duas formas verbais se referem a tempo passado. E aí? Faz hoje exatos 50 anos. Está se referindo ao tempo passado, sim. Está indicando o tempo passado. Olha o que ele faz. É sacanagem essa questão. As duas formas verbais se referem a tempo passado. Ele está afirmando com exatidão que isso está se referindo a um tempo passado. Na primeira, com certeza, quando eu falo faz 50 anos, isso é tempo passado. Mas na segunda, eu falo assim, ó, quantos anos existem de história? Quantos anos nós temos aqui de história da nossa vida? Existem 29 anos. Há 29 anos. Pegou a ideia? É claro que olhando para o há 29 anos, meu coração diz que indica um tempo o quê? Passa, mas necessariamente não. Assim como está. Mas se ele falasse, há 29 anos, ele se foi. Aí tudo bem.
Aí tudo bem. Há 29 anos ele se foi, realmente é um tempo passado pelo contexto. Mas ele só botou há 29 anos. Não tem como você saber se ele é o verbo haver no sentido de existir ou se ele é o verbo haver indicando o tempo passado. É claro que eu vou pensar no tempo passado, mas não necessariamente. Quando você olha assim, ó, caramba, hein? Os dois juntos ali, ó, um de 14 e um de 15 anos. Ó, os dois juntos somam quantos? Quantos anos tem ali? Há 29 anos. Porra, posso falar assim. Há 29 anos somados ali, tá? Beleza? É difícil, porque você não marcar a letra D, parceiro, é complicado. Aí muita gente acertou porque viu o faz no presente e o a no presente. Mas se refere a tempo passado. E só a primeira frase está escrita de forma gramaticalmente errada. Não, as duas estão corretas. Então, gabarito número 25, letra C. Número 26. 30%. Ah, isso é importante, hein? Isso é importante para chuchu. Ó, porcentagem. A porcentagem, galera, preste atenção. Ela tem uma sacanagem, só uma. Nada de absurdo, não. Quando você tem porcentagem, qualquer sujeito que tenha numeral, o núcleo é o numeral. Ah, Pedro, mas sempre? Hoje é. Tá? A coisa fala que foi o que eu falei. Ó, 1% passaram, 1% passou. O numeral é o núcleo. Qual o numeral aqui? 1. O cara, 1%. Não, 1. Tá. Aí eu vou botar aqui, ó. 2% o quê? Passaram. Claro, esse é o núcleo, tá? Você só tem um núcleo, sujeito simples, ok? Mas quando eu particularizo e falo assim, ó, 1% dos alunos, eu posso falar 1% passou, concordando com 1, normalmente, mas também posso falar que a concordância pode ficar no plural porque a particularização está no plural. Cabem as duas. Mas isso ainda não é o meu maior desafio numa prova. É quando ele começa a misturar a concordância verbal com a nominal e o que é singular e plural para a prova. Então a FGV considera o seguinte: se eu colocar 1,6, pronto, por cento, passaram ou passou? Dá maior vontade de falar alguma coisa, né? Singular. Porque plural só a partir de 2. 1,99. Passou. 1,9999 dízima. Passou. 1,6 bilhão ou bilhões de pessoas estão aqui. Bilhão. Não é singular, porra? 1,7 bilhão. 1,9 bilhão. 1,98 bilhão. Mais 7,5 bilhões. É quando ele começa a misturar esse negócio de vírgula com concordância verbal, que é a porcentagem, e com concordância nominal, que é entre as palavrinhas, sem a porcentagem. Então, cuidado, que a minha ideia é que você tenha na cabeça o que é singular e o que é plural. E quando for porcentagem, você pode concordar tanto com o núcleo, que é o numeral, ou com a sua particularização, se houver. Cuidado! Se eu colocar 1% do grupo, só cabe o quê? Passou. Como 10% do grupo passaram ou passou. 10% dos alunos passaram. Aí você vai trabalhando. Agora, como eu tô vírgula, plural a partir de quanto? 2. Foi. Cuidado, hein? Cuidado. Com a nominal também. Esse negócio de bilhão, bilhões. Poxa, aí você tá focado lá no verbo e já cagou tudo no nome. Aí ele bota 1,6 bilhões. Ah, parceiro, trolha. Vamos lá. 26.
30%... Não, vamos lá, vamos voltar. A esse respeito, assinale a alternativa que mostra uma concordância inaceitável. Eu preciso ler o que ele falou? Não. Não preciso ler. Pô, ele quer uma concordância o quê? Inaceitável. Acabou. Ah, não, mas eu vou ler tudo. Tá, o problema é teu. Ó, 1,4% dos uruguaios apoiam. Pode? Pode? Pode. Concordou com quem? Uruguaios. 1,3% da população apoia. Pode? Pode. 2,2% da população apoiam. Pode? Concordou com quem? 2,2%, com numeral. 3,3% dos uruguaios apoiam. 1,8% da população uruguaia apoiam. Não. Aí fica fácil, mas tem que entender a parada. Senão, tá? Concordância. Eu acho que ele pode botar isso, que a galera tá esperando. Qual é a pegadinha? Eu acho qual é a pegadinha da prova. Ele vai botar uma coisa que é normal cair, pode cair. Mas ele vai ele vai botar o foco no verbo, mas o erro não vai estar lá. Vai estar aqui. Ele não vai falar erro de concordância verbal, não. Ele quer uma concordância inadequada. Aí ele vai botar o erro aqui. 1,5 bilhão e tal. Ele vai mascarar esse erro. Aí eu acho que todo mundo vai cair. Que o cara vai julgar que está certa como concordância verbal e não vai perceber que a trolha já entrou. Ele vai marcar C, e vai falar, ih, caraca, foi C. Aí vem o gabarito E. Já era, parceiro. Já foi. Valeu. Né? Então, número 25, letra E. 26, letra E. 27. O que você marca aí? Aí o cara, pô, vou ler tudo. Nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto se realiza com o número 54. Assinale a alternativa em que a forma verbal só pode aparecer no plural. Eu nem li o que estava lá. Patrícia Galvão, cacete. Nem li. Letra A. Ele quer uma concordância só pode aparecer no plural. 32% do povo brasileiro só pode no plural? Não. 1,6% dos cariocas só pode no plural? Não. 3% do nosso grupo só pode no plural? Não. 2,5% de nós. Só plural. Porque nós é a primeira pessoa do plural. O nós. Então posso ficar 2,5% condenaram ou nós condenamos. Tem que tomar muito cuidado. É plural. Continua no plural. É plural. É letra D. E letra E, 56% da biblioteca. Tanto faz. Sacanagem, né? Botar um nós aí. Mas ele vai botar. Com certeza. Outra. Sobre a concordância nominal e verbal desse segmento do texto, é correto afirmar que o adjetivo inegável concorda com a opção. É inegável que a opção pelo emprego de animais no desenvolvimento das farmácias implica uma discussão ética. E aí, tá concordando com a opção? Isso é maneiro. Não. Pensa. O que é inegável? Se essa porra... Eu quero achar o sujeito. O que é inegável? O que é inegável? Vai embora. Que a opção pelo emprego de animais no desenvolvimento de fármacos implica uma discussão ética. Isso tudo é inegável. Ele não está concordando com opção. Ele está concordando com o sujeito oracional. Por isso ele está no singular. Isso seria uma trolha que uma galera erraria. Porque está vendo uma palavra no singular e, pô, outra no singular. Fala que está concordando. Lindo. Tem que perguntar o verbo, tem que ver a estrutura. O que é inegável? A opção? Não é qualquer opção. É a opção, que é a opção pelo emprego de animais. É tudo isso. Então, letra A está fora. Letra B, ele fala que os adjetivos avançada, o adjetivos avançada concorda com pesquisas. Vamos lá, avançadas concorda com pesquisas. Vamos ver. Mas a questão não é se o homem deve ou não recorrer a cobaias. Cientistas de todo o mundo, inclusive de países com pesquisas em indústria farmacêutica mais avançadas que o Brasil, ele fala que está concordando com pesquisas. Inclusive de países com pesquisas e indústria
farmacêutica mais avançadas. E aí? Pesquisa e indústria. Então, não é só com pesquisa, não. Letra C, o adjetivo unânimes, concorda com países. Ó, de novo, inclusive de países com pesquisas e indústria farmacêutica mais avançadas que o Brasil. Países são unânimes em considerar, ou seja, os países são unânimes. Tá? A concordância é boa. Para mim é C. D, a forma verbal implica, concorda com o sujeito discussão. O que que implica? Vamos ver, lá em cima. É inegável que a opção pelo emprego de animais no desenvolvimento de fármacos implica uma discussão ética. Não. O que que implica uma discussão ética? A opção pelo emprego de animais no desenvolvimento de fármacos. Isso tudo é o sujeito. O que ele falou é o núcleo do objeto direto do verbo implicar, que, quando está no sentido de acarretar, é verbo transitivo direto, sempre. Legal. E letra E, a forma verbal deve, concorda com o sujeito questão. E aí? É isso aí, ó. Mas a questão não é se o homem deve ou não deve, tal. Não é com questão, e sim com homem, tá? Beleza? Qual o gabarito? C. 28, letra C. 29. Ainda existe... Vamos lá. A única forma verbal abaixo que mostra uma forma incorreta, gramaticalmente, de substituir a forma sublinhada é... Legal. Ele não quer que você analise se está certo, se está errado, se é pessoal, se é impessoal, cacete, não importa. Ele não quer isso. Ele quer que você monte uma nova frase colocando o verbo. Só isso. E tem que ficar o quê? Errada. Aí na letra A ficaria assim. Hão de existir milhares de obras. Tá certa ou tá errada? Tá certa, porque qual é o principal? Existir. Sozinho ficaria existir milhares ou existem. Então é A de existir ou hão de existir? Ele quer errada. Letra A tá fora. Letra B. Deve haver. Sozinho ficaria como? Hão milhares de obras ou A? Então é devem haver ou deve? Deve. Letra C. Tem de haver. Qual o principal? Haver. Sozinho ficaria hão milhares ou A? Então é tem com ou sem acento? O erro tá aí. Ponto. Letra D. Devem existir. Tá certo ou tá errado? Certo. Existe ou existem milhares? Existem. Então é devem existir. E há de haver. Tá certo. Há milhares, então há de haver milhares. Perfeita. 30. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância. Letra A. 92% da população carcerária é de baixa renda. Pode? Pode ou não pode? 30% do tráfico escapam. Pode? Beleza. 30, plural. 1,2% da população apoiam. Não, porque 1,2 é singular e população é singular, só cabe singular. Letra C. 0,5% dos cariocas desejam. Pode? Pode. E 55% dos jovens são. Pode? Pode. Então, número 30, letra C. Vamos lá, vire a página. 31. Particular, assinala a alternativa em que há dupla possibilidade de concordância verbal. Dupla. Entre 1990 e 2010, mais de 96 milhões de pessoas, quando tem mais D e menos D, concorda com quem? Numeral. Então, 96 foram. Destas, mais de 6 milhões, mais D menos D, 6 tiveram. Quase 35 mil. Morreu ou morreram? Morreram. Não tem o que discutir. A redução de riscos e desastres deve hoje... A redução de riscos e desastres. Deve. Tá certo ou tá errado? Tá certo, pô. Redução.
E dados do IBGE revelam que apenas 1,2% dos municípios... Eu posso colocar possuía? Posso ou não posso? Posso colocar possuíam? Então qual o gabarito? Letra E. 31, letra E. Bom, fiquem de olho aqui no quadro comigo. 31, letra E. Antes de você ir embora, eu vou pedir mais 5 minutos só para você ter aí o fechamento da conjunção integrante, tá? E na aula que vem, já vou liberar mais um material. Na aula que vem será a terceira aula, não é isso? Aí você vai pegar esse material da aula que vem, talvez até a gente inicie em sala, e você vai fazer bastante coisa em casa para a última aula, tá? Mas você já está bem maduro, então eu consigo botar um ritmo um pouco mais acelerado. Então olha só, a conjunção integrante, ela também tem suas características, tá? Então, na verdade, eu tenho que saber as características da conjunção integrante, tá? Mas eu tenho que perceber o que é uma conjunção integrante. Quando eu falo assim, olha, eu quero que você seja aprovado. Seja aprovado. Eu quero que você seja aprovado, tá? É só um detalhe, Quem vai fazer o concurso de Niterói? Quem vai fazer o concurso de Niterói e não tem emprego público ainda, que pague, sei lá, 5 mil reais. Quem vai fazer Niterói e não tem emprego público ainda, que pague 5 mil reais. Não seja funcionário público. Tem alguém aqui? Todo mundo aqui é funcionário público? Todo mundo é? Quem não ganha 5 mil como funcionário público hoje? Como funcionário público. Porra, Pedro, eu ganho 10, mas você é funcionário público? Não, tá? Então, preste atenção. Saíram 2 concursos, ANP e ANS. Muitos alunos estão olhando para o ANP. Preste atenção. São mais de 100 vagas. Tua prova acaba dia 13, no máximo. Se você é superior ou médio, enfim. A prova da ANS vai ser 21 de fevereiro. Se você já está no gás, para o concurso de Niterói, que tem constitucional, tem administrativo, tem, cara, olhe com carinho a ANS, vamos chamar mais de 200. Não, essa aqui acho que é FUNCAB, ou seja, não chega aos pés da FGV. Mas aqui são 17 vagas. Porra, presta atenção, mano. 100 vagas. E olha o período. Réveillon, Carnaval. Na moral, ninguém vai estudar, parceiro. Se você falar vou, na moral, vou como? Porra, dia 31, meio-dia, eu paro de estudar. Meio-dia, dia 1º, eu já estou estudando de novo. Eu vou. Pra fazer isso tem que falar vou, porque, porra, tem matéria pra cacete de legislação da saúde. Você passar num concurso é difícil, pô. Então, assim, cara, é uma pressão. Carnaval! Foda-se. A palavra que resume o carnaval. Pô, você vai. Agora, se não, Pedro, já marquei carnaval, já paguei aquela... Não. Então nem entra nessa porra aqui, pra não ficar frustrado, porra. Entendeu? Não, Pedro, eu falei que ia fechar meu ano, porra, com o Niterói, depois ia descansar um pouco. Tá bom, espero o próximo, outro concurso vai sair, INSS vai sair e tal, né? Mas eu quero um emprego de 6 mil. Com certeza, se você focar dessa forma, cara, você pega neguinho que tá estudando já tem um tempinho já. Pega bonito. Pega bonito. É só você olhar no dia da prova, todo mundo queimadinho. Não passou. Não vai. Não tem conhecimento adquirido para um concurso desse. É muito técnico. Não tem conhecimento adquirido. Não tem como, cara, adquirir. Não, eu venho estudando já ANS, ó. Porra, constitucional tem, mas não tem aquela legislação de saúde. Porra, enfim. Vamos lá. A palavra aqui vai ser conjunção integrante quando não for pronome relativo. Pô, Pedro,
Não. Você tenta trocar por o qual aqui. A qual, sei lá, fica como? Eu quero o qual seja... Não rola. Então, quando não rolar, você vai tentar fazer uma coisa. Você vai tentar envolver toda essa oração aqui, que seja aprovado. Você vai tentar trocar toda a oração, da qual faz parte a palavra que, pela palavrinha não é isto. Nunca mais eu quero que você fale isso. É isso. Pedro, mas qual é a diferença? Porque é um macete escroto, não gosto, mas eu vou ensinar você a usar o macete escroto que não gosto até o final. Então vamos lá. São quantas orações aqui? 2. A primeira e a segunda que tem aqui a palavra aqui. Quando ela estiver dentro desse tal isso, você vai chamar de conjunção integrante. Tá, mas mais do que isso. Esta oração tem uma classificação. Ela vai ser chamada de oração, venha comigo, coordenada ou subordinada? Subordinada. Adverbial, adjetiva ou substantiva? Sem dúvida. Você vai trocar por isto? Porra, aí vai quebrar todo o esquema. Ó, e toda oração subordinada substantiva necessariamente será introduzida por uma conjunção integrante. Olha o i ali, safado, ó. Esse i. Então assim, eu odeio esse macete. Por Deus. Mas, já que a gente tem que usar, vamos usar. E a outra, necessariamente, vai ser a tal oração o quê? Principal. Na oração principal você tem o verbo querer. Quem quer, quer alguma coisa. Ele é um verbo transitivo. Aí você tem os nomes. Então ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí você vai brincar aí na língua portuguesa. Então, qual é a principal característica da conjunção integrante? A conjunção integrante, primeiro, ela faz parte de uma função, ó, olha que legal, hein? Ó, função sintática oracional. Macete. Isso. A teoria é essa. Isso aqui é um objeto direto oracional. Não é um objeto direto? Quero o quê? Que seja aprovado. Isso tudo funciona como objeto direto. Só que é um objeto direto oracional. Tem verbo. Podia ser um sujeito oracional. Aí seria oração subordinada, substantiva, subjetiva. E assim você vai tocar a vida aí nas orações. E a segunda é que ela introduz, acabou, introduz uma oração subordinada substantiva. Substantiva. É isso que você tem que saber da palavra aqui para fazer algumas questões também aí do material. Tá legal? Então, o foco da aula que vem de teoria será o foco no imperativo. Dê uma lida no imperativo, não custa nada. Dê uma lida, tá? Imperativo, faz as questões, enfim. E na aula que vem vocês já vão receber uma nova apostila. Tá legal? Fiquem com Deus, muito obrigado.